Olá, crianças, tudo bem? Tem algumas notícias novas pintando sobre agronegócio preocupado, mercado preocupado com a eleição do Bolsonaro, etc. Então eu ia falar sobre a revolução, a década de 20, 30, o início do século, principalmente no Brasil. Eu estou lendo sobre isso porque a minha pesquisa trata sobre esse período, né? O recorte, principalmente da minha vida, que sempre gostei muito, é da Lei de Terras para até a primeira metade do século XX, no Brasil, história do Brasil. E aí veio essa notícia do agronegócio bolado com o Bolsonaro e tal. E assim, eu acho interessante fazer uns comentários rápidos sobre isso. É, tem muita coisa assim, quando a gente fala em economia, mercado, política, burguesia, classe operária, blá 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 blá, muita gente acha que a porra das coisas são os blocos brutalmente monolíticos, né? Tem algumas coisas assim, eu sou meio historiador, inclusive por isso, eu gosto de livros como esse aqui. Vamos ver se dá pra ver. Sais de Microhistória, Trajetória e Imigração, da editora Oikos, os autores. Eu acho ele muito bacana, tem um texto do Giovanni Levi aqui, interessante. Não porque a microhistória seja uma explicação micro, só da casinha, do cachorro, da vizinhança, sobre o universo, ou sobre só aquilo. Na verdade, ela procura investigar essas questões chamadas micro, né? A vida de uma pessoa, a vida de uma comunidade, alguns elementos específicos. É mais uma observação relacionada à escala. Não é necessariamente uma pesquisa sobre as coisas pequenas, né? Ela é um trabalho sobre como olhar a escala. Como assim, a escala macroeconômica, a gente está acostumado a trabalhar classe, mercado, agronegócio. Elas são... Pensa no plano nacional, né? Macro, mais que nacional, internacional até. É o grande plano. Você ficar falando dos grandes atores da política o tempo inteiro, dos grandes processos, dos grandes elementos da revolução. O que é a revolução? Senão um grande processo. O que é o agronegócio? Senão uma coisa grande, enorme, complexa. E é preciso ter uma análise macro disso, dos movimentos macro. Só que cada movimento macro desse tem vários movimentos micro dentro deles. Ou seja, a microhistória não é excludente em relação à macrohistória, digamos assim. Não existe macrohistória assim, mas grosso modo é isso. Quando eu observo com uma lente focada num pedaço do território da história, digamos assim, eu estou tendo as mesmas perguntas novas que a grande explicação não responde. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente lê notícias sobre o agronegócio não apoiar o Bolsonaro, eu penso em outras coisas. Por que o agronegócio não apoia, está preocupado? Que agronegócio é esse? É óbvio que o agronegócio apoia o Bolsonaro. Não todo o agronegócio, porque nada, nem classe nenhuma, nem elite nenhuma, nem mercado nenhum, é uma coisa só. A burguesia, como a classe operária, ela é composta de situações complexas, né? Ela é composta de grupamentos diferentes, que se lutam entre si pela hegemonia e por aí vai. Elas disputam. Tem alguns livrinhos interessantes assim que a gente pode indicar para entender um pouco disso, que é esse aqui. Costumes em Comum do Thompson. Esse outro do Thompson também. Peculiaridade dos ingleses, outros artigos, marxista. E outros tantos aí, tá? Tem vários livros, não tem só uma vertente, inclusive. Estou organizando aqui, o vídeo vai ficar meio maluco, porque eu estou organizando as coisas, porque eu derrubei um monte de coisa. Vamos lá. Especialmente, esse livro é interessante para entender mídia e televisão, tá? Tente lê-lo, se possível. Agora, a questão é, quando a gente lê essas notícias, a gente percebe que parte do agronegócio, pelo menos, que foi até o jornal falar que não está meio bolado com algumas coisas, não apoia o Bolsonaro.
E aí tá, eu tenho uma impressão ao longo prazo que você tem vários processos de disputa do agronegócio no país. O agronegócio tradicional do Brasil, ele sempre foi sul, sudeste, parte do nordeste, tá? Em relação a café, cana de açúcar, nordeste, parte do sudeste, mas muito café, cana de açúcar, gado e soja no sul. Mas de um tempo para cá, principalmente pós-ditadura, foi crescendo o agronegócio de real e forte, com um aumento da exploração do centro-oeste, do Cerrado, pela lavouras de soja, pela produção de soja, produção de gado, muito gado, e foi estendendo até o norte, blá blá blá. Né? Tanto que é uma preocupação de desmatamento do Cerrado, quase essa destruição completa do Cerrado. Não sei há quantas anos isso, mas as últimas coisas que eu há algum tempo eu li que o Cerrado tinha ido pro saco, acabou. Não sei se isso é verdade ainda. Eu li veículos como Eco e outros veículos sérios. Não sei há quantas anda isso, porque eu não me aprofundei no assunto, mas era muito claro que a sentença de morte do Cerrado, que foi substituído por plantation de soja e gado, pasto e soja. A soja chegou a Amapá, Pará, Amazonas, tá? Roraima. A fronteira agrícola foi pro saco e está avançando na Amazônia dentro. Gado também. Isso é um outro problema, etc. Mas assim, isso expandiu o poder do agronegócio. O que era atores que de repente eram latifundiários e tinham um determinado tipo de papel minoritário na produção agrícola nacional para negócio, viraram mega produtores. A JBS, ela é uma coisa assim. Ela surge de uma galera que enriqueceu nesse pós-ditadura, nessa expansão do setorial da fronteira agrícola, que levou a um crescimento da participação econômica de parte do agronegócio na vida cotidiana do país, inclusive disputando mercado com o agronegócio do sul. Você tem grandes frigoríficos do sul que começaram a perder espaço porque a expansão da criação de gado, e gado tudo, né? Porco também, ave, o caramba 4, começou a virar um frege no centro-oeste. Essa galera perdeu, o agronegócio do sul perdeu a hegemonia do agronegócio como um todo. Eles se aliam a uma série de pautas, mas eles disputam o poder entre si para ver quem é que tem a hegemonia desse setor e da política como um todo no Brasil. Não é pouca coisa o setor do agronegócio, a gente sabe como o papel da posse de terra e da compra e venda de terras é enorme e fundamental na política brasileira e na história do Brasil. Não é minha área de especialização, por isso que eu estou falando de uma forma genérica. Mas tem muito peso. A própria ideia da lei de terras, que exclui uma série de atores da possibilidade de posse de terra em 1850, foi fundamental para a criação da elite brasileira e para o empoderamento dessa mesma elite. E faz parte do problema do pobreza, da nossa problema estrutural de relação de pobreza, de pobreza voltada para índios e negros e quem não é, quem está nesse meio termo, quem faz parte da miscigenação racial desculpa se eu estou usando o termo incorreto, mas assim, filhos de negros com índios, filhos de negros com brancos, filhos de índios com brancos, filhos de índios com brancos, etc. Essa gente foi excluída do processo de posse de terra. Então, parte da luta, parte da nossa questão fundiária tem origem em 1850 na lei de terras, que é a mesma lei que gerou uma concentração de terras absurda e que vai de pai para filho e cria a distorção de posse de terra que temos até hoje e a própria ideia do agronegócio. Quer dizer, o agronegócio sempre foi um carro-chefe da economia brasileira. Ele era, podemos chamar o café e a cana-de-açúcar como agronegócio durante a longa história grande parte, ou a maior parte da nossa história, nos primeiros séculos de independência até antes, quando não éramos um país. Mas a estrutura desse agronegócio ele tinha um peso pesado entre São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.
tem uma série de discussões econômicas aí que tem que se aprofundar nas histórias desses estados para entender melhor, né? Mas o charque no Rio Grande do Sul, que era muito para consumo interno, mas era a grande força da economia sulista, o açúcar no Nordeste e o café no Sudeste, que era mais para o exterior. A elite se estruturava em torno disso, praticamente. E foi crescendo, né? Foi sendo a grande parte mais poderosa do país. Não é à toa que a gente vai ver, né, na lista de presidentes da República, raramente foge disso aí. Você raramente vai ter algum presidente que não seja gaúcho, que aliás é a grande liderança mor dessa brincadeira, gaúcho, nordestino, nordestino em vários gerais, Pernambuco, alagoano, tem dois, alagoano, tem pernambucano, etc., paraibano, paulista e mineiro. Tá? Até os cariocas que apareceram lá não tinham base, a grande parte dos cariocas que foram presidentes não tinham base política no Rio de Janeiro. Para você ter uma ideia, o Rio de Janeiro foi capital da República e não elegia em si o próprio presidente. Mas todos de alguma forma ligados ao negócio, com exceção do Lula e da Dilma, que é a grande exceção, que são as grandes exceções, que fizeram alianças com o agronegócio para se manterem no governo e para se estruturarem. Mas esse agronegócio, ele tem um problema, né? Porque, assim, como eu disse, a partir da década de 80 ele muda de figura, ele começa a ter uma ampliação da fronteira agrícola, amplia e empodera economicamente uma grande parte da elite que era secundária, era periférica dentro da disputa pelo poder no país. Essa galera do Centro-Oeste começa a virar ator primordial. A Cátia Abreu é um exemplo disso. A Cátia Abreu e os irmãos da JBS, esqueci o nome deles, tá? Não vou pesquisar agora. Eles são exemplo disso, são exemplo de um empoderamento de uma elite que era secundária no jogo do Brasil, político do Brasil. Isso incomodou a galera que já era a elite mais antiga, que era o agronegócio mais velho de guerra. Essa disputa nunca parou. Durante grande parte do governo Dilma, você tinha, ao mesmo tempo, um exemplo da elite velha, que era a elite do agronegócio, mas tinha perdido poder dentro do Centro-Oeste, no sentido de perder poder, não ser eliminado do poder, mas disputa no poder, para a nova elite que vinha do agronegócio mais competitivo, como Caiado, brigando com a Cátia Abreu. Cada um um partido diferente e fazem posições diferentes. Ainda estão em posições diferentes e ainda disputam ali dentro. Tem mais acordo do que divergência, mas eles disputam em campo diferente porque eles são adversários dentro da disputa interna na burguesia. E por aí vai. O Heinz, no Sul, disputa, apoia o Bolsonaro. A Cátia Abreu não apoia o Bolsonaro e fuxiga o PT, mas está ali. Não vai declarar apoio ao Bolsonaro, porque a ideia dela não é disputar, é também disputar o poder dentro com esse agronegócio mais antigo. Mas, porém, todavia, você tem umas notícias que juntas criam uma nova perspectiva sobre a questão toda. Além do agronegócio declarar para a Folha, numa matéria, que está preocupado com um governo Bolsonaro, nem por isso que não fechou completamente com ele. Vocês têm muita bancada apoiando o Bolsonaro, mas nem todo mundo fechou. Você vê, PR não fechou, PP não fechou, PPS não fechou e por aí vai. DEM não liberou bancada. Tá, tem muita gente dessa galera que vai fazer campanha para o Bolsonaro, mas os partidos declararam de apoio têm muitas razões. Uma delas, há divergências e preocupações com relação ao futuro do governo Bolsonaro. Outra, vamos apresentar posteriormente o boleto dependendo de quem vencer. Ninguém vai se comprometer agora com qualquer governo no futuro, sendo que há uma possibilidade, mesmo que remota, de não ser o Bolsonaro. Eu acho que a possibilidade não é tão remota assim, porque senão esse bando de abutre estaria colado no candidato Bolsonaro. Só que existe uma divergência mais além dessa questão de falta de certeza, que é a composição dessas bancadas, que são muito, em vários lugares, relacionadas com o agronegócio e com outras partes da elite, e que não estão tão confiantes assim que é a melhor opção. Tá? Parte do que o agronegócio coloca são problemas que a política do Bolsonaro e que a própria proposta de Bolsonaro que criam e causam para os próprios negócios deles. Problemas que vão muito além da relação com indígenas,
que tem a ver com certificação. Tem uma amiga minha, Gisele Zambiasi, que inclusive tem um canal chamado Chá com Política, eu vou tentar botar o link aqui depois, nas descrições do vídeo, que falou um pouco disso comigo recentemente, que ela trabalha com as questões de certificação e problemas que a política e a economia mundial giram em torno de uma série de tratados e que a ausência deles podem permitir que pelo menos o mercado brasileiro seja alvejado pela concorrência externa. Mas essa matéria da Folha ela especifica que existem questões muito mais importantes do que não são abordadas pelo Bolsonaro. A questão das certificações, a questão da posição relacionada a tratados laterais e multilaterais. E tem um detalhe que uma outra matéria da Folha coloca. Os países árabes estão preocupados com a eleição do Bolsonaro e apontam que a proximidade dele com Israel pode influenciar na compra de carne por esses países islâmicos. Cara, tem abatedouros inteiros das grandes, tanto da JBS quanto das outras grandes empresas de produção de alimentos no Brasil, que são voltados para a venda para países árabes, com inclusive mulais, etc., fazendo as necessárias orações para o abate do gado e por aí vai. Tem matéria sobre isso, inclusive. Pesquisem no Google, tá? Não vou botar link porque tem o Google para vocês pesquisarem, vocês têm que aprender a pesquisar. Enfim, isso aí, junto as duas matérias, você percebe assim, há pelo menos uma dissonância no coro dos contentes, tá? Juntem os dados. Os dados eles estão aí para acalmar as nossas ideias e para nos dar caminhos para avançar. A gente não sabe ainda qual é o resultado da eleição e nem pode se animar muito, porque senão se a gente se anima muito, a gente fica arrogante e para de correr atrás para derrotar o adversário. Mas existem problemas na campanha do Bolsonaro nesse sentido. A Igreja Católica está atuando também. Então, preste muita atenção nos movimentos da igreja agora, ver como é que eles estão agindo. Eu recebi já coisas de pastores e padres falando a respeito, tá, do Bolsonaro. Eu acho que é importante a gente observar. Mas assim, o quadro que a gente pega historicamente falando, se a gente comparar com as estruturas anteriores, Revolução de 30, mostra que assim como lá, a gente tem, assim como o período dos primeiros, eu vou dizer primeiros 20 anos, 30 anos do século XX, mas há problemas desde antes. Outras questões desde antes. A gente está num quadro de uma profunda ebulição na elite brasileira. Essa ebulição na elite brasileira é para se observar, tá? Assim como nos anos 20 e 30, a gente tem um impacto de elites que foi rasgado e rompido. E não estou falando de democracia aqui. Estou falando de pacto de elite. Isso pode ajudar quem luta pela democracia, porque pode minimizar os apoios e as alianças a favor de determinado tipo de candidato. A gente pode observar isso com mais cuidado e com mais calma, tá? Mas eu vou gravar outro vídeo depois para falar sobre 1930, mas é muito importante a gente ter atenção nesses dados.